Não é segredo que o reino animal é repleto de uma incrível diversidade de formas, cores e tamanhos, mas poucos animais cativam a imaginação como aqueles afetados por uma rara condição genética chamada albinismo. Zebra albina. Na Tanzânia, África, foi avistada uma zebra albina sem listras ou marcas pretas. A zebra albina foi inicialmente avistada pelo fotógrafo de vida selvagem Wilbur de Lucas e desde então capturou a atenção de entusiastas da natureza e amantes de animais em todo o mundo. As zebras albinas são incrivelmente raras e únicas, com apenas alguns casos conhecidos documentados em todo o mundo. Ao contrário das zebras regulares, as zebras albinas não têm pigmentação em sua pele, pelagem e olhos, o que lhes confere uma aparência branca. Especialistas acreditam que sua expectativa de vida na natureza geralmente é mais curta devido à sua incapacidade de se camuflar com o ambiente e escapar de predadores. Koala albino. São animais incrivelmente raros e únicos, ainda mais do que os koalas brancos, que ainda possuem alguma pigmentação em sua pelagem. Os koalas albinos, no entanto, nascem sem pigmentação em sua pele, pelagem e olhos, e enfrentam muitos desafios na natureza. Sua visão pode ser afetada pela falta de pigmentação, tornando-os menos eficazes na busca por comida e na evitação de perigos. Houve alguns casos documentados de koalas albinos, incluindo Gulara, o único koala albino conhecido do mundo, que viveu no zoológico de San Diego e faleceu em 1992. Girafa albina. São os animais mais altos do mundo, e sua altura imponente é difícil de ignorar, mas as girafas albinas são completamente impossíveis de passar despercebidas. No Quênia, houve relatos de duas girafas brancas, uma mãe e seu filhote, inicialmente avistados em 2017. Segundo a história, apenas o filhote sobreviveu, e ele está sendo monitorado de perto por conservacionistas de vida selvagem devido às preocupações com sua segurança devido à sua coloração rara. Os olhos das girafas albinas geralmente são azuis em vez das cores marrom escura ou preta vistas nas girafas comuns, devido à ausência de pigmentação. Gorila albino. Notável que cativou pessoas em todo o mundo como o único gorila albino conhecido a existir. Snowflake nasceu na natureza na Guiné Equatorial em 1964 e foi capturado quando ainda era um bebê por conservacionistas. Ele foi levado para o zoológico de Barcelona, onde passou a maior parte de sua vida. Cientistas conseguiram determinar que ele era um gorila macho da espécie gorila de planície ocidental. Estudos recentes sugerem que o albinismo de Snowflake foi causado pela consanguinidade de seus pais, que eram parentes próximos. Ele eventualmente viveu até os 40 anos, o que é considerado uma longa expectativa de vida para um gorila em cativeiro. Jiboia albina. Foi capturada em uma casa na Flórida. A serpente media 9,5 pés ou 2,9 metros de comprimento e pesava 53 libras ou 24 quilos. As serpentes albinas têm uma cor branca distintiva em vez da coloração marrom ou verde usual. O proprietário da casa chamou um especialista em répteis para obter ajuda quando descobriu sua serpente única. Ficaram surpresos ao descobrir que a serpente estava obesa, o que a tornava bastante intimidadora em aparência. Aliás, você acha que poderia haver também uma cobra albina de 3 cabeças? Deixe-me saber nos comentários. Jacaré albino. Já que esses animais precisam se camuflar em seu ambiente turvo. Um desses jacarés albinos é o Gator George, que reside no Clydes Reptile Land na Pensilvânia. Gator George é um jacaré americano, uma espécie nativa do sudeste dos Estados Unidos. No Newport Aquarium em Kentucky, vivem Soubal e Snowflake, embora eles não sejam verdadeiros jacarés albinos, ainda são muito raros. Soubal é um jacaré macho da Flórida encontrado na natureza junto com outros jacarés de cores normais. Snowflake era um famoso jacaré albino que veio do zoológico de Barcelona, mas faleceu em 2003. Panda albino. Na província de Sichuan, na China, foi avistado um panda albino extremamente raro. Esta é a segunda vez que um panda albino é observado na natureza na China, sendo que o primeiro avistamento ocorreu em 2019.
O avistamento de 2023 de um panda albino de olhos brancos e rosados aconteceu na Reserva Natural Nacional de Volon, que abriga algumas das maiores populações de pandas gigantes do mundo. O panda foi capturado em câmera caminhando pela floresta, e os pesquisadores estão observando-o de perto para aprender mais sobre seu comportamento e saúde. Os pandas albinos são uma espécie extremamente rara e ameaçada, e os especialistas estimam que apenas alguns deles ainda existem no mundo. Tubarão albino. Com cerca de 1 metro de comprimento, avistado na costa da Grã-Bretanha, foi chamado de um evento único na vida por especialistas. O tubarão, que não tinha pigmentação na pele e nos olhos, foi capturado por um grupo de pescadores que trabalhavam na região. Tubarões albinos como esse são incrivelmente raros, com cientistas estimando que ocorrem apenas um a cada 10.000 tubarões. Os tubarões são geralmente conhecidos por sua capacidade de se camuflar com o ambiente, então, para um tubarão albino, é bastante desafiador sobreviver na natureza, já que pode ser facilmente avistado por predadores. Coruja albina. Com olhos vermelhos capturou o interesse de muitas pessoas em todo o mundo após sua descoberta. De acordo com alguns especialistas, poderia ser uma coruja das neves branca. Corujas albinas podem enfrentar diversos desafios na natureza, incluindo a falta de camuflagem natural, sensibilidade à exposição solar e predadores. No entanto, elas ainda conseguem se adaptar e sobreviver em seu ambiente, e podem até ter certas vantagens como caçadoras. Corujas já têm um olhar que afasta predadores. Você consegue imaginar aqueles olhos vermelhos em um pescoço que gira 360 graus, olhando para você? A raia albina. Em 2009, foi relatado o primeiro espécime de raia albina, que foi chamado de raia pérola. O albinismo removeu o pigmento que dá à pele e às escamas sua cor. Enquanto a maioria das raias tem uma coloração marrom escura ou cinza, as raias albinas têm uma cor branca ou rosa. Além de sua aparência única, as raias albinas podem também apresentar anormalidades físicas, como nadadeiras ausentes ou deformadas, o que pode afetar sua mobilidade e habilidades de caça. Urso albino. Na Colômbia Britânica, Canadá, existe o chamado urso Kermode, frequentemente erroneamente referido como um urso albino. Na realidade, o urso Kermode não é um urso albino, mas uma variante do urso negro que possui um gene recessivo que faz com que sua pelagem pareça branca ou de cor creme. Esses ursos são altamente reverenciados pelas populações indígenas da Colômbia Britânica, que os consideram sagrados. Embora os ursos albinos sejam extremamente raros, há relatos de avistamentos em diferentes partes do mundo, incluindo América do Norte e Ásia. Alguns ursos albinos também podem ter narizes e olhos cor-de-rosa devido à falta de pigmentação nessas áreas. Leões brancos. Adquirem sua coloração em comum de um gene recessivo conhecido como chinchila. Leões brancos têm sido temidos pelos humanos por milhares de anos e desempenharam papéis significativos na mitologia e no folclore de muitas culturas africanas. No entanto, acredita-se que leões albinos também existam e, como qualquer outro leão, eles caçam grandes mamíferos, como zebras, antílopes e búfalos. Esses tipos de leões frequentemente têm olhos pálidos, azuis ou verdes, que se acredita serem causados pela mesma mutação genética que afeta a cor de sua pelagem. Canguru albino. Foram avistados no Santuário de Vida Selvagem Panorama, na Austrália. Os cangurus foram vistos saltando e pastando em um campo dentro de um recinto especialmente projetado para animais albinos. Embora este santuário abrigue vários animais albinos, incluindo cangurus, valabis e marsupiais, os cangurus são uma descoberta extremamente rara. A proprietária, Anna-Marie Van Rooij, e seu parceiro, Mick Smith, fizeram disso sua missão de vida criar animais albinos desde 2012. Este santuário é o lar de um total de 9 cangurus albinos, que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Corvo albino. Na verdade, não são albinos, mas existem corvos brancos. Infelizmente, às vezes eles são alvo de caçadores devido à sua cor incomum, como foi o caso do último corvo albino sobrevivente. Esse corvo era tão raro que era mais considerado um mito do que uma criatura real.
quando encontraram o corvo, os especialistas perceberam que a fêmea não sobreviveria muito tempo devido a uma doença. Ela tinha apenas 2 meses de idade e, na época, costumava ficar ao lado da cama de seu dono. Ela foi chamada de Per, e um dos desafios que ela enfrentava era que suas penas, que não continham melanina, não eram à prova d'água, o que a impedia de voar. Golfinho albino. Em uma viagem para observação de golfinhos em 2023, um golfinho albino apareceu. Isso aconteceu na província do Cabo Oriental da África do Sul. As primeiras palavras do capitão do barco, Lloyd Edwards, foram uma criatura fantasmagórica. Foi um lampejo de branco no meio de um grupo de 200 golfinhos. Seus olhos estavam fechados, então não puderam ver se eram vermelhos, mas a maioria dos especialistas concordou que se tratava de um golfinho albino. Surpreendentemente, o albinismo não coloca a vida desses golfinhos em perigo, pois eles têm poucos predadores e sua coloração não faz diferença. Cavalos albinos. Têm uma pelagem puramente branca, pele rosa, crinas e caudas brancas exuberantes, e olhos claros. No entanto, muitas vezes são confundidos com cavalos cinzas. Para que um cavalo seja albino, deve ser resultado de 2 exemplares do gene provenientes de ambos os pais. Ele não terá manchas escuras, marcas ou pintas, e seus olhos podem variar de azul claro, branco ou rosa. Até mesmo os cascos serão de cor branca. Especialistas afirmam que os cavalos albinos avistados são, na verdade, apenas cavalos brancos, embora outros tenham uma opinião diferente. Gamba albino. Quando uma variação genética está presente em menos de 1% da população de gambás selvagens, Daisy, a gambá albina, é uma visão incomum devido à sua coloração única e ao fato de ser considerada o gambá mais amigável do mundo. Ela supostamente visita uma cidade em Indiana com frequência e se tornou uma espécie de celebridade local. De acordo com o artigo, Daisy é amigável e adora se aconchegar com seus amigos humanos. Na verdade, ela se tornou uma espécie de mascote para o comércio local, onde os clientes podem pagar para tirar fotos com ela. Seu albinismo não a impede de fazer o que os gambás fazem, que é liberar um odor desagradável quando se sentem ameaçados. Beija-flor albino. Não possuem o pigmento que dá às suas penas as cores características. Em vez disso, suas penas são completamente brancas e seus olhos são cor-de-rosa ou vermelhos devido à cor transparente de sua pele. Essas aves se destacam em seu ambiente e são uma visão linda para quem as encontra. No entanto, existem várias razões pelas quais os beija-flores albinos não sobrevivem por muito tempo. Suas penas, embora deslumbrantes, são mais fracas e propensas a quebrar durante a migração. Eles também não têm habilidades de camuflagem, tornando-os mais vulneráveis a serem vistos por predadores. Rena albina. É uma criatura mística garantida para ser uma visão inesquecível, mas com que frequência se encontram renas verdadeiramente albinas? Muito raramente. Renas albinas podem ser confundidas com veados piebald, que têm pelos brancos com pequenas manchas de marcas marrons. As chances de nascer uma rena albina são de cerca de 1 em 20 mil. As renas já têm uma vida difícil, mas o albinismo faz com que sofram de problemas de visão, resultando em problemas de percepção de profundidade e dificuldade em rastrear movimentos em uma floresta completamente marrom e verde. Uma rena branca se destaca significativamente e é frequentemente abandonada por seu bando. Orca albina. Pode ver um orca albino se aproximando, mas talvez não possa fazer nada a respeito. Recentemente, uma rara orca albina foi filmada perto da costa sul da Califórnia. Ela foi notada por um grupo de observadores de baleias e se destacou imediatamente enquanto nadava ao lado de outras 6 orcas. A orca albina foi estimada em 3 anos de idade, um grande feito para um animal albino na natureza. Embora as orcas sejam bastante formidáveis, esse indivíduo de 3 anos tinha a pele completamente branca, então o grupo de turistas a apelidou de Frost. Ouriço albino. A cada 100 mil ouriços cacheiros, estima-se que nasça um ouriço cacheiro albino no Reino Unido. Os ouriços cacheiros são criaturas solitárias que frequentemente se enrolam em uma bola quando ameaçados ou estressados.
Os ouriços caixeiros albinos têm olhos cor-de-rosa ou vermelhos devido à falta de pigmentação em seus olhos. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos são visíveis através da íris. Dê uma olhada em Miss Twinkle, que vive em Yorkshire do Norte. Segundo especialistas, os ouriços caixeiros albinos, com sua pele branca e olhos vermelhos, não enfrentam perigos adicionais na natureza. Após a libertação de Miss Twinkle, o abrigo de animais Jericho recebeu outro ouriço caixeiro albino que foi encontrado. Aranha albina. Um tipo de aranha saltadora encontrada no Reino Unido. Essa pequena aranha tem uma aparência marcante devido à falta de melanina. Outro exemplo é a aranha albina da teia orbital, comum na América do Norte, conhecida por sua coloração branca e amarela impressionante. Apesar da aparência única, as aranhas albinas enfrentam inúmeros desafios no mundo. Sem os padrões de cores que muitas espécies de aranhas usam para se camuflar no ambiente, as aranhas albinas são mais facilmente notadas por predadores. Elas também podem ter dificuldade em encontrar um parceiro, já que sua coloração branca pode torná-las menos atraentes. No entanto, as aranhas albinas são consideradas não venenosas e não representam um perigo maior para os humanos do que outras espécies de aranhas não venenosas. Elefante albino. São uma raridade e têm uma história que abrange séculos. Um exemplo notável é o elefante de Burma, capturado na natureza no final do século XIX, que se tornou um símbolo de poder e sorte em Burma. Eventualmente, ele foi presenteado ao rei da Tailândia, onde passou o resto de sua aposentadoria no Palácio Real. Outro exemplo é o elefante albino chamado Mati, nascido no Parque de Safari de Rameca, em Israel, em 1991. Mati era considerado um fenômeno médico devido à sua sobrevivência, apesar de sua condição genética. Dizem que ele viveu por mais de 2 décadas antes de falecer em 2018. Doberman albino. Os Dobermans são uma raça de cães que foi criada na Alemanha no final do século XIX por um coletor de impostos chamado Louis Doberman. Eles foram usados como cães de guarda, cães policiais e cães militares, mas você já viu um Doberman albino? Dobermans albinos têm uma história controversa, em parte devido a preocupações com problemas de saúde associados à reprodução deles. Em alguns casos, criadores que se especializam em Dobermans albinos podem cruzá-los para obter a cor duplo desejada. Apesar dessa controvérsia, os Dobermans albinos continuam populares entre alguns entusiastas da raça devido à sua aparência única. No entanto, os Dobermans albinos não são reconhecidos por registros de raças naturais em alguns países, incluindo Estados Unidos e Canadá. Baleia jubarte albina. Foi avistada pela primeira vez na costa da Austrália em 1991. O nome Megalou significa pessoa branca em algumas línguas aborígenes australianas. Existem apenas algumas baleias jubarte albinas conhecidas no mundo, e Megalou é uma das mais famosas. Megalou voltou às manchetes em 2011, quando acreditou-se que ele havia sido o pai de não um, mas 2 filhotes de baleia jubarte albina. Ambos os filhotes foram vistos nadando ao lado de suas mães em diferentes partes do oceano, levando os cientistas a especularem que Megalou provavelmente era o pai deles. Já encontrou algum animal com albinismo? Deixe-me saber nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique na tela ou acesse o canal. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima vez. Obrigado.